Olá, minha gente. Estamos com esse projeto lindo. É o primeiro episódio do podcast A Gente Fala. Eu sou Josi Desidério. Adriana Nascimento. E nós estamos aqui para construirmos juntos um caminho melhor para toda a sociedade. E não poderia ficar de fora todos vocês para construir junto com a gente. Estamos aqui com a nossa querida amiga Arlene Nogueira, que é mãe atípica, mãe de 3 meninos, uma menina e 2 meninos lindos. E já vai estar contribuindo com a gente. E a doutora Bruna Sabac, que também vai contribuir nesse nosso bate-papo de hoje. Diga, Arlene, pra gente, vamos iniciar esse bate-papo de hoje. Eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade de conhecer um pouco mais a tua história, dizer a você que sinta-se acolhida por todas nós e fique à vontade para contar pra gente um pouco como é que foi a descoberta da maternidade atípica, como é que foi essa construção de caminhos até aqui. Nós sabemos que não é fácil, mas eu quero que você divida com a gente um pouco da tua história, faça esse desabafo entre nós. Bom, eu fui mãe muito cedo, né? Sim. Fui mãe com 17 anos. Hoje a minha filha está com 16, a mais velha. Tenho o do meio com 9 e João Miguel com 6. João Miguel, eu descobri o autismo de João Miguel, ele tinha apenas 11 meses. Assim, a gente costuma sempre... comparar, não é? Comparar, né? Uma maternidade, não tem como. Aí, sim, então o desenvolvimento dele estava muito fraco. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Aí foi que começou. Eu costumo dizer que não é só apenas a gente descobrir o autismo. A gente tem que estar preparado. Eu descobri durante essa caminhada. Eu costumo dizer também às minhas amigas, a nossa armadura fica guardada. A gente descobriu o autismo, a gente pega a nossa armadura e sai para a luta. Porque aí foi que eu fui descobrir que não é só autismo, que tem um plano de saúde, que tem escola, a família que se sente, amigos que se afastam, família que se afastam. Né? Aí você reconhece bem quem é seu verdadeiro amigo, quem é que está com você. Aí foi que eu comecei a descobrir. Falei, não, tem coisa além. E aí, não, a luta não é pouca. E o diagnóstico? Você começou a observar, né, Adriana? Ela disse que é com 11 meses. Isso. Mas como é que foi esse impacto diagnóstico na tua vida, na vida da tua família? Eu sozinha, porque meu marido não acreditava, duvidava, minha sogra, não, você tá louca, não é assim, menino... Que é muito comum. Se desenvolver, ele é muito pequenininho, e eu não... Ele tem algo diferente. Aí eu já comecei a estudar, já comecei a ler, já via que ele rodava muito, batia a cabeça, não falava, não balbuciava, nadinha, sabe? E não andava, não fazia a menção de andar com 11 meses. Sendo que meus outros filhos... Dentro do marco de desenvolvimento, ele já apresentava atrasos. Isso. E aí minha irmã, que na época era pedagoga também, ela, não, Arlene, aqui tem alguma coisa mesmo. Vamos investigar. A gente começou realmente... Com 2 anos e meio veio o diagnóstico, de tanto eu insistir. Levei para a médica, aí veio o plano de saúde, né, negando por causa da idade. Não, tá muito novinho, ainda não podemos dar um diagnóstico. Eu falei, não. Aí começou o quê? A questão da alimentação. Porque ele até 2 anos ele comia fruta. Depois de 2 anos, nenhuma fruta. Até hoje ele não come nenhuma fruta. Uma dificuldade enorme de alimentação. E aí entra com a seletividade alimentar, né? Seletividade alimentar. Que é muito comum. Crianças dentro do espectro, às vezes, até a gente fala assim, mas ele falava e de repente ele parou de falar, né? Por conta da plasticidade, né, neural mesmo que acontece nas crianças. Ele nunca falou. João hoje está com 6 anos e ainda é uma criança não verbal. Não verbal, né? E aí, depois disso tudo, ele conseguiu fazer o tratamento mesmo. Sim. Recente, né, doutora Bruna? Então, assim, um tratamento que poderia ser precoce, para a gente poder ter umas intervenções dentro da faixa etária, para que ele realmente venha ter uma qualidade de vida melhor, acabou se retardando por conta de toda essa... Isso, eu escrevi ele em todos os órgãos públicos, viu, gente? Ele tem a ficha, escrevi ele, botei na nome a lista de espera, que nunca foi chamada. Pense. Né? Aí comecei a pagar uns tratamentos, aí ficou muito caro. Aí deu uma parada e foi
piorou um pouco, né? Porque retrocede tudo, aí para. Aí eu falei, continua a minha luta pelo um plano de saúde. E aí o que chama mais atenção na história de Arlene também é as negativas que a Arlene teve durante todo esse período, né? Adentrar a escola, as questões da sociedade mesmo, né? Como é visto o filho dela quando tinha alguma crise. E eu queria... Então, desculpa. Não, fique tranquila. Gente, eu cheguei ao momento de dizer, eu não vou mais no shopping. Eu não vou mais no shopping. Porque ele regulava, até então eu não descobria um porquê da né? Porque ele desregulava, eu ficava... E olha que eu lia muito, mas eu ficava assim, desesperada, as pessoas olhando. Tipo, teve uma que olhou para mim e falou, que menino mal educado. Ai, aquilo, e eu sempre procuro estar com ele, com crachá. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Sempre. Mesmo estando com crachá, no momento das crises de João Miguel, enquanto estava em determinados lugares, você até relatou pra gente a questão de, sabe, a doutora Bruna, ela começou a evitar de estar nos locais sociais, onde tinham outras pessoas, porque é o que me parece, diante da tua história, você começou a restringir o mundo que pertence a você, pertence a João. Pertence a todos nós. E aí vem justamente o eu não vou para não me julgarem. Como é que foi essa situação? Você chegou a relatar que ele é não verbal. Então você também teve uma grande dificuldade de tentar entender o que é que ele precisa e o julgamento e os olhares das pessoas. Isso. Eu tive muita dificuldade nisso. Justamente ele não fala. E eu fui tentando entender os movimentos dele, o que ele realmente queria dentro do shopping. O que ele não queria. Hoje mesmo o João Miguel vai para o shopping, tem que ter a batatinha dele. Eu já consigo entrar na loja, eu já consigo, né, ter esse olhar com a ajuda das terapias. E o que mais me deixa triste é esse olhar. Tipo, ele mesmo com crachá, as pessoas olhando, dando risada. Julgamento. Olhando assim, tipo, cara de nojo pro meu filho. Foi muito assustador. Mas hoje eu vou lhe dizer a você que eu não escondo o meu João para ninguém. Muito bem. E não deve. Não deve. Foi uma questão de luto, né, minha. Sim. Poxa, por que as pessoas encaram meu filho assim? Meu filho não tem nenhuma doença assim, contagiosa, né? Não tem nada. Ele é limpinho, cheiroso. Eu procuro limpinho, cheiroso. Gente, Sim. o que é que está acontecendo? Não é possível. Porque ele realmente não sabe se comunicar. Aí, as birras, os gritos, né? As crises. Porque a gente fala muito, né? Todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, por eu não ser verbal, eu preciso me comunicar. De alguma forma. Né? E como eu me comunico, né? O que antecedeu antes de acontecer aquela birra. Então, tudo isso realmente precisa... A sociedade desconhece, claro, e a gente não está aqui para julgar, né, as pessoas, mas quando a gente chamou a Bruna aqui, né, doutora Bruna, é justamente para a gente estar pedindo orientações. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história, assim, em relação às negativas dentro de uma sociedade, negativas dentro da escola, né? Não é para você estar aqui citando o nome de escolas de maneira nenhuma, mas, assim, para a gente falar o que as pessoas vivenciam, como você também, né? Várias pessoas passam por isso que você passou. Desculpem interromper, eu costumo dizer que, assim, a inclusão, existe hoje uma lei, né, que é a lei da inclusão, que garante direitos, é uma lei mais específica, que garante direito a essas pessoas, não só a crianças autistas, mas pessoas com deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E o que acontece? Muitas vezes as mães atípicas, famílias atípicas passam por essas privações, porque eu sofro o preconceito que a sociedade impõe ao meu filho, mas a inclusão ela não deve ser feita somente por um lado. Sim. Ela é uma inclusão coletiva. Então, muitas vezes as famílias típicas também precisam entender as dificuldades que uma família atípica passa. Sim. Para poder, inclusive, falar alguma coisa, né? Como uma situação que você comentou em que menino mal educado. De fato, eu olhando uma criança, né? Sem obter conhecimento. Sem saber quem é aquela criança, o contexto, o cenário dela, eu estou tratando de uma criança que, para mim, pode ser uma criança mal educada. E que mal educado para cada um também é relativo. Sim. E que a gente precisa entender o que é o significado do que é ser mal educado. Sim. Então. E diante da sua fala, doutora Bruna, é o que eu e a Adriana justamente
pensamos, a gente precisa ter esse espaço de mães, de mulheres, de pessoas que não são de famílias atípicas, mas que precisam contribuir. Porque nós fazemos parte da mesma sociedade, então cabe a mim, cabe a você, cabe a você, cabe a todos nós fazermos essa parte, né? Para que possamos ajudar, não somente a Arlene, mas várias outras Marias, Joanas, Franciscas, enfim. Para desta forma a gente conseguir chegar e alcançar o objetivo. Mas eu gostaria também de pontuar com você, Arlene, a questão da educação. A educação é de extrema importância para termos também uma sociedade, né, realmente preparada para a diversidade. Como é que vem sendo essa luta em prol da educação? Como é que vem sendo a inclusão do seu filho, a equidade, seja lá qual for a forma, né, do seu filho ter acesso à educação? Como é que foi essa etapa? Muito difícil. Eu digo assim, extremamente difícil. Foi. Porque João era para estar na escola no meio da pandemia, né? Sim. Pandemia, aí passou. Quando eu fui colocar João na primeira escolinha, eu, como mãe, já imaginei, nossa, vai ser maravilhoso. Uhum. Só decepção. Aí, muita decepção. Tipo, a diretora segurando meu filho forte, porque ele estava dando uma crise, ela não sabia controlá-lo. Uhum. E aquela coisa, e sem AT, porque no momento ainda não tinha, ele fazia uma pequena intervenção, mas ainda não cobria AT. E eu pedindo a eles que eles tinham que dar, né, direito do meu filho, ter um AT escolar. Não, fui negado. Enfim, se passou um ano. Bloqueio de escola. Me permita fazer. É isso que eu ia pedir para a senhora falar. Sim, sim. E é muito comum a confusão entre AT, que é o assistente terapêutico, e o AE, que é o acompanhante escolar. Isso. São figuras diferentes dentro do contexto, inclusive sobre a obrigatoriedade dessas figuras na escola e no que é chamado ambiente naturalístico. Nós temos muitos problemas com o plano de saúde e com o próprio município, em escolas municipais ou com o próprio governo, em escolas estaduais, quando a gente pede ao plano de saúde, por exemplo, que custeie esse acompanhante terapêutico. Não é obrigação do plano de saúde custear acompanhante terapêutico. Veja, a obrigação é do plano de saúde o acompanhante terapêutico. Aí o acompanhante escolar. Cabe a quem? A escola. Cabe a quem, doutora? A escola. Cabe à escola. Cabe à escola, porém, muitas vezes negligenciados pela escola. Por quê? Se tratando, né? Assim, estamos falando de Salvador, por exemplo. Não temos uma lei que discipline quem é esse acompanhante escolar. Quem é? É um profissional de ensino médio? É um estagiário? É um psicopedagogo? É uma psicóloga? Então, essa brecha na legislação faz com que as escolas façam aquilo que elas bem entendem. Não, eu vou colocar aqui uma pessoa de ensino médio para lidar, sendo que você não tem o preparo daquela pessoa para lidar com a criança atípica. Então, eu coloco qualquer pessoa para cuidar do filho, né, daquele aluno que a escola tem, sem os devidos cuidados. E muitas vezes eles não sabem o manejo do comportamento dessas crianças. Agora eu vejo também, doutora Bruna, e já tive alguns casos, a gente sabe que a acompanhante terapêutica, a AT, é pelo plano de saúde. Mas muitas escolas também não querem a presença desse AT que vem da clínica dentro do ambiente escolar. Ainda há essa restrição? Existe sim, existe. Existe, e qual é o problema? Né? Nós no escritório temos situações como essa, né? Escolas em que a gente orienta, a gente instrui, né, com relação a esse assunto. E qual é a justificativa das escolas normalmente? Vínculo trabalhista com esses profissionais, insubordinação, porque uma pessoa de fora ela não está sujeita às regras de conduta da escola. Existe forma de você conseguir introduzir esse assistente terapêutico vindo de fora ao ambiente escolar? Sim, existe. Lógico, precisa de uma razoabilidade entre a escola e a acompanhante terapêutica que vai fazer. Eu conheço escolas, temos conhecimentos de escolas que aceitam esses assistentes terapêuticos, até porque você deixa de fornecer o seu acompanhante escolar e passa a ter um da criança, que convive no ambiente naturalístico daquela criança, que já conhece, que já tem um contato. Muitas vezes a gente tem acompanhantes terapêuticos que passam 20, 30 horas com a criança. Então é mais prático, né? Então, existe... A maioria elas aceitam, mas eu queria saber assim, se
que eu pesquisando, eu não sou da área de direito, mas assim, por estar na área, por estar acompanhando, inclusive, as acompanhantes terapêuticas dentro das escolas, eu vejo essa barreira, assim, muitas vezes, e eu falei assim, porque... E eu vejo que tem a lei, Berenice, né? Que ela fala que você não pode negar, porque a AT, ela entra como se fosse um tratamento terapêutico, realmente, mesmo dentro do ambiente escolar, mas, ao mesmo tempo, tem uma brecha na lei que dá esse espaço para que a escola diga, não, eu não vou aceitar. Aí eu queria... E aí vem uma outra questão, né? Vem essa questão do acompanhamento terapêutico, acompanhamento escolar, e vem uma outra questão da exclusão social desta criança. E como é que os familiares vão lidar com todo esse cenário de a que pode, a que deve, a que não deve, o que está na lei e o que acontece na prática. E aí vem a Arlene com mais uma destas situações, né? Você disse a questão da falta de acompanhamento terapêutico na escola. E você me contou um pouco da sua história pelos bastidores, minha gente. A Arlene contou para mim que teve uma frase que marcou muito, né? Essa fase educacional do filho dela. A frase essa criança é impossível. E é muito forte, né, Arlene? Muito forte. Como é que foi esse baque para você e por qual motivo chegou a esse limite? Justamente, foi nessa primeira escola. Sim. A própria diretora olhou para mim e disse, ele é impossível. A gente aqui não tem controle, a gente não tem condições de manter essa criança. Me sugeriu até de eu chegar 3 horas e sair 4h30. 1h30. Mas aprender o manejo de comportamento ninguém quer. Não. Entendi. Os relatórios médicos de neuropediatras indicam que a escola precisa ela precisa se adaptar às necessidades da criança. Para isso existe o PEI, Plano Educacional Individualizado. Cada criança, seja ela deficiente, típica, atípica, existem casos de crianças típicas que precisam também de um tratamento, né, diferente, um cuidado, um olhar mais atencioso. E a escola precisa estar preparada para isso. Porém, é mais fácil eu negar o direito do acesso à educação àquela criança, àquela família, do que eu, escola, me adaptar. Sim. Né? Então, é necessário que as escolas prestem mais atenção nisso, né? Existe um plano, vamos seguir o plano, a criança tem dificuldade, olha o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, mas não negar o direito a uma criança, né? Inclusive, a negativa de acesso à educação é motivo que enseja uma ação judicial. Só que aí eu percebo que é o que a Arlene falou, que esse ano, quando ela mudou de escola, ela precisou ir para 12 escolas e teve 12 negativas. Só que as negativas, ela vem muito assim, sutil. Ela nunca fala assim, não vou pegar o seu filho e vou matricular. Não, quando vê a situação da criança, infelizmente a gente não tem vaga. E aí ela vai lá e descobre, não tinha vaga para mim, mas a colega foi lá depois, tentou e conseguiu a matrícula. Né? E aí uma outra situação que eu queria que a Arlene comentasse, porque eu achei assim, eu queria sua orientação, inclusive como a escola deve se colocar nessa situação, quando acontece isso, né? Grupo de mães. Grupo de mães. E aí eu falo, né, para a sociedade que a gente precisa psicoeducar a sociedade. Grupo de mães de crianças de 5 anos, fazendo abaixo-assinados, criaram um novo grupo para pedir à escola para tirar o filho dela da sala de aula, porque o filho dela estava atrapalhando o andamento da turma. Os alunos não iam se alfabetizar por causa do filho dela. Conta pra gente, Arlene. Eu era uma mãe omissa. Você era uma mãe omissa? Omissa. Porque eu não estava prestando atenção nisso. Conta pra gente como é que você tomou conhecimento, como é que foi? Atenção se eu não sabia, porque a escola não tinha me comunicado. Aí depois que eu vi essa mãe, eu falei, não, peraí. Uma outra me chamou a atenção. Não, olha, Arlene, tá acontecendo isso. Isso como, Arlene? Conte pra mim. Está acontecendo que as mães estão dizendo que o seu filho, que João Miguel, está atrapalhando o desenvolvimento da sala. Muito barulho. Criaram um novo grupo. Isso, criaram um novo grupo. No WhatsApp, a parte, sem você saber. E sem a escola também. Sim. Que João Miguel está atrapalhando, está batendo nos coleguinhas. Isso foi no início, porque é a questão da adaptação. Uma escola nova para ele, né? Então, João Miguel, ele tem lógico, ele não se comunica. Então, quando ele está muito feliz,
ele, né, as estereotipias dele ficam muito forte, ele é muito emocionado, aí ele não entende a noção de espaço. Mas ele tem um acompanhante terapêutico em sala. Um acompanhante contribui muito. Boa, por sinal, né, que tem uma atenção, tem todo o cuidado com ele. Sim. Mesmo assim, essa mãe me chamou e disse que as outras mães estavam fazendo um grupo paralelo para poder ir na escola e tirar meu filho da escola. Eu falei, pronto, respirei fundo e falei, mandei um texto nesse grupo. Sim. Porque eles iam tomar conhecimento. Isso. Aí, logo em seguida, vem uma mãe me falando. 9h da noite, viu? Ela me falou, não, tal, que eu era omissa, que não é possível, que eu não estava vendo. Falei, olha, mãezinha, João Miguel, ele é todo assistido, ele tem toda uma equipe multidisciplinar com ele. Expliquei tudo. Aí falei, ela, não é assim. Amanhã eu vou na escola procurar saber o que é isso. É porque ainda que ela fosse omissa, onde está a escola? Sim. Porque a escola precisa assumir o seu papel de responsabilidade. Porque uma conduta como essa é passível, inclusive, de sanção no Ministério Público. Aí vem olha, a questão. Senhor Ministério Público, tem uma escola aqui que ela está sendo omissa. Mas eu digo, nesse caso dela, as mães criaram um grupo, a escola ainda não sabia. Então a escola veio tomar conhecimento após. A escola ficou sabendo através dela. Aí ficou aquele velho jogo de empurra, né? E as mães acabaram me dizendo que a escola que estava fazendo com que o meu filho fosse o centro das atenções e deixava ele lá gritando. Eu já descobri isso, deixava ele gritando. Porque assim, a Tarapiaba só libera 4 horas. Então a AT, ela chega um pouco... Mas a aula começa a 1h. Só libera aí 4 ela chega horas, isso. a AT, Aí ela só a clínica? A clínica. Tá. Porque a AT chega a 2 horas. Então, nesse período de 1 até 2, ele fica na escola. Sim. Só com... Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, mas eu vou confirmar com a doutora. A escola precisa ter uma pessoa dentro para poder estar fazendo esse acompanhamento dele. Caso ele não venha ter mais essa AT, que é uma AT clínica, a obrigação da escola colocar. Eu falei nessa coisa, quando eu fui falar, eu falei, não, e a escola tem que ter a obrigação de ter uma pessoa para cuidar dele nesse período que ela não está. Ah, mãe, mas estamos procurando. Sempre a desculpa de estar procurando, de não ter, enfim. O ano letivo começa e a escola precisa ter o MEI entregue à família. E gente, adivinha quando foi entregue meu PI pela escola? Quando, Arlene? Agora, depois... Do primeiro semestre? Sim. Já no segundo semestre deste ano? Sim, antes um pouquinho entregue em maio, mais ou menos. Sim. Foi, mais ou menos assim, maio para junho. Foi entregue. Primeiro semestre. Já foi. Situação delicada, né, doutora Bruna? A Arlene tá contando assim, gente, porque é muito delicado para uma mãe ter que estar lembrando, né, desses fatos. E a gente vem trazendo de uma forma muito leve, porque realmente é um bate-papo, sabe, Arlene? Mas a gente sabe que a dor do lembrar do que te causa o mal, né? O abalo psicológico para você, para seu filho, que muitas das vezes nem compreende, mas sente, né? Como os outros filhos sentem. Observa, tem conhecimento. Acaba sendo uma cadeia, né? Todo mundo acaba sofrendo junto ali. Quando eu disse, eu consegui uma escola para seu irmão, ele, minha mãe, graças a Deus que a senhora conseguiu uma escola digna. Sim. E que aceite meu irmão do jeito que ele é. Sim. Meu filho, o Bernardo, de 9 anos. Isso emocionou a família toda, porque a gente vem nessa luta com ele de escola. Minha filha maior também. Ela vem junto comigo. Minha mãe, mas isso não pode ser assim. Dá essa força. Mas, doutora, em casos específicos, por exemplo, pelo que a Arlene conta pra gente, ela fala que a princípio ela foi até a escola e a escola naquele momento não tinha conhecimento do fato existente, né, do grupo à parte das mães, do abaixo-assinado com este pedido. E aí eu quero saber da senhora, como é que pode reagir tanto a Arlene nesta situação juridicamente, bem como a própria escola neste caso? Porque a escola não aceitou, neste caso concreto, ela tomou conhecimento e não foi favorável, não é isso, Arlene? Tomou conhecimento. E como é que foi? A escola reagiu como após isso? Sim, ela disse que
porque é um fato externo que elas não poderiam se envolver com grupos. Aí o diretor da escola chegou, conversou com a gente, fez uma reunião assim, mas não citou nada do tipo. Sim. Fez uma reunião com outras demandas, né? Aí teve a troca da professora. Sim. Mas o meu caso foi esquecido. E aí, doutora? Mas a gente queria saber, assim, qual a orientação, caso isso venha acontecer em outras escolas também, com outras famílias, né? Isso. De que maneira a escola ela pode estar fazendo esse trabalho, essa intervenção, esse trabalho, porque por mais que tenha sido externo, está envolvendo ali grupos escolar, né? da mesma comunidade. Quanto à escola, negligência, não há outro nome. Sim. Negligência e omissão, porque a partir do momento em que eu, escola, sou comunicada de um fato, que tem um aluno da minha escola e que ele está sofrendo bullying, porque não deixa de ser. É uma forma de bullying, né? Deixando de ser incluído naquilo que é seu de direito, e eu como escola digo, a gente não está tendo... Tudo bem, você até esse momento não teve conhecimento. Quais são as medidas que eu vou adotar daqui agora para frente? Agora, medidas de educação com os alunos. Mas eu estou tratando de crianças de 6 anos. Não tem problema. Crianças pequenas também. Sim. Né? Claro. Fazer um trabalho, né, de roda, de conversa, através da literatura. Pais, mães, chamem os pais, chamem as mães. Trazer especialista para estar psicoeducando eles. Eu fiz. Ela fez um trabalho bem bacana, né? Da parte dela. Da parte dela. Partiu dela. Ou seja, o coletivo eu não faço nada, mas eu que tenho uma criança ativa. E a necessidade, me né? esforçar a todo tempo. E que, infelizmente, é o que a gente vê hoje na sociedade, né? A sociedade não está preparada para lidar com as diferenças. Não só as diferenças de uma pessoa com deficiência, mas, por exemplo, às vezes você chega num restaurante e o restaurante ele não tem um acesso de cadeirante. Verdade. Então, a deficiência, até porque é importante dizer que a Lei Berenice Piana trata o autismo como uma deficiência, né? Então, assim, é equiparado para todos os efeitos legais, para plano de saúde, para escola, para estabelecimentos comerciais. Hoje a gente tem visto shoppings com vagas, a gente tem visto restaurantes com, né, com forma de comportamentos diferentes para atender essas famílias. Então, a escola, nesse aspecto, foi negligente, foi omissa. Nesses casos, o que nós recomendamos, né, é cabível uma ação judicial, né, se a gente verificar que a família sofreu de alguma forma um abuso por parte da escola, seja no caso de uma negativa do aluno estar matriculado naquela escola, porque uma coisa é, olha, existe um limite de alunos, eu não posso pegar, por exemplo, uma sala, ela tem a capacidade de 10 alunos, eu não posso pegar 10 alunos atípicos e colocar dentro de uma sala. Vai ser humanamente impossível a gente conviver com 10 pessoas que estão acompanhando, né, 10 assistentes que vão estar ali acompanhando aquelas crianças com 10 crianças atípicas para um professor. Então, existe sim o critério da razoabilidade para a negativa da escola. Vem o fato de uma situação dessa, Ministério Público. Olha, o Ministério Público, a escola, o Ministério Público hoje é o órgão fiscalizador da lei, que você vai dizer, olha, eu preciso que você aqui, como órgão, intervenha. O que é que você pode fazer nessa situação específica? E para as famílias, não só para as famílias, mas para a escola também, uma ação judicial. É a questão do abalo psicológico, é o que ela enfrentou, até chegar ali. Filhos enfrentaram, até conseguir que a criança, né, que no caso eu, se mantivesse naquela escola, estivesse ali frequentando como sempre esteve. Então, é cabível a ação judicial, é cabível uma denúncia no Ministério Público contra a escola, nos casos em que a gente consegue ver, né, essa omissão, essa negligência expressa, né, da escola. Venha. Estamos abertos. E aí, no final, quando o bicho pega, que é assim mesmo que funciona. Cada um por si, faça a sua parte ou retire de livre e espontânea vontade. Eu costumo dizer complicado. Que... eu sempre falo, nos cursos até que eu faço, sim, que infelizmente a gente não tem a inclusão aqui no Brasil. Não existe. A gente fala... E a gente tem a lei de inclusão que tem mais direito no mundo inteiro. Se a gente for olhar, a nossa lei, ela é linda. Ela acaba dando todos os amparos. Na teoria, né? Na lei mesmo, assim, né? Pois é. Na lei ali, você tem... É o que mais... De todos os países, a gente tem todos os direitos. Mas na prática... E a gente percebe que não é só a questão
de escola. A afetividade desse é a momento. questão da sociedade, sabe? E aí eu sempre digo, quando a gente psicoeduca a sociedade, quando a sociedade entender exatamente o que é a palavra inclusão, né? Porque a gente pensa que incluir é apenas colocar você ali dentro daquele lugar. Incluir é eu apenas aceitar, não é. Né? E quando a gente fala de escola, a gente precisa entender que não é a criança, o indivíduo que precisa mudar, e sim o ambiente que precisa mudar para receber aquele indivíduo. Todos nós. O coletivo precisa se adaptar exatamente. ao Exatamente. universo que hoje, assim, eu sempre vejo perguntas, né? E as pessoas, olha, mas a quantidade, a crescente de crianças com autismo, gente, sempre existiu. Eu sou advogada, né? Eu acho que um profissional da área pode falar melhor Sim. do que eu, mas assim, existia, sempre existiu, né? Sim. Acontece que não tinham laudos. Não tinha Os diagnósticos não eram tão precisos anteriores. Então, por exemplo, no caso de Arline, eu, como advogada, a gente tem diversos relatórios médicos e a gente vê com diversas clínicas que a gente advoga, a gente consegue perceber, por exemplo, que uma intervenção precoce, poxa, uma criança que você descobre com 11 meses, a chance de você zerar os atrasos dessa criança é muito grande. Sim. E nós, como advogados, a gente faz diversos cursos para entender qual é a diferença de você ter uma intervenção precoce e de você ter uma intervenção tardia. Sim. Né? Eu preciso saber para eu explicar ao magistrado, olha, excelência, eu tenho aqui uma criança autista com 3 anos, não verbal, nível 2 de suporte, que se mutila, que se machuca. O que é que a gente pode... Ah, mas uma criança, né? Como a gente já ouviu, infelizmente é triste. O que é que eu posso fazer? Autorize o tratamento. Ou vai pelo senso comum, né? Ah, mas... Vai desenvolver. Existe um período de desenvolvimento. Mas ele, 3 anos ele não fala. Meu filho falou com 3 anos e 1 mês. Poxa, mas não é só o não falar. Não é só não falar. É você não conseguir controlar as suas necessidades. É você não conseguir se locomover, né? Enfim, então são muitas dificuldades para as famílias. Sim. Mas estamos juntas nessa. E a Arlene conta pra gente conseguir fechar esse primeiro episódio maravilhoso e tão necessário. Conta pra gente quais foram as ações que você, de livre e espontânea vontade, diante de todo o cenário, para não ser mais uma escola que você ter que retirar seu filho para procurar outra. Como é que foi essas ações? O que te levou a você fazer essas ações? Conta pra gente também como é que João Miguel tá hoje, após essas ações. As ações que eu fiz, Sim. Antes de tudo. Sim. Bom, eu não fiz nada, gente. Sim. Tipo assim, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tomei tanto não na minha vida, né? De escolas, de diretores de dizer, não tenho condições de colocar mais uma criança com autismo na minha sala de aula. Então, pronto, eu simplesmente fui buscar mais. Encontrei, né, essa. Eu acho que Josi quer dizer na intervenção que você fez dentro da sala de aula. Isso. Para que João agora nessa escola seja aceito. E como é que está ele hoje? Pronto. Aí, diante dessa situação, eu fui na escola, conversei e falei, pronto, então a gente vai fazer uma conversa com as crianças. Sim. Aí fui conversar, comprei também vários brinquedinhos, comprei guloseimas e fiz um portfólio falando sobre para levar para as crianças levarem para casa. Sim. E falei de forma assim didática no portfólio, como se a mãe pudesse, né? Ela fez um portfólio mesmo. Esse é o papel de vocês. Não é da mãe. Ela fez um portfólio com todos os dados, quem era João, para que as famílias conhecessem. Isso, apresentei meu filho para elas, com todas as terapias, o que ele fazia, mostrando o que ele faz, né? As intervenções, tudo direitinho. E daí em diante, tudo mudou. Até convidado o João para poder a festa de São João, que ia ter no parque externo. João foi convidado. Olha isso. Mas Falta diálogo, são ações que precisam partir realmente da escola. É o psicoeducar que eu sempre trago. Né? Ações que precisam vir da escola. Bem como hoje a gente tem a negligência, nesses casos que a gente fala, né, que é o direito educacional, mas é o direito à prestação à saúde, né, a educação, que é negligenciado ou pela escola ou pelo plano de saúde. Hoje o que a gente vê mais, e aí eu acho importante assim trazer alguns pontos que eu reputo fundamentais para assim, fechar mesmo
a forma, os direitos dessas famílias. O primeiro deles é o acesso à saúde. Porque eu, como mãe, descubro que o meu filho é autista aos 11 meses de idade, eu tenho um plano de saúde, esse plano de saúde negligencia o acesso. Eu, como mãe, posso entrar com uma ação, posso ingressar com uma ação para que o plano de saúde autorize integralmente o tratamento do meu filho. Custo zero. Plano de saúde, a obrigação é sua de arcar com esse tratamento. Custo zero. É importante dizer. E assim, não há restrição hoje. A gente tem um rol da ANS que ainda está em discussão sobre a taxatividade desse rol. Ah, mas o plano de saúde não autoriza o psicopedagogo. Eu não quero saber. Né? Eu não quero saber. Eu quero que você autorize porque a gente tem jurisprudência, a gente tem decisões que garantem. Né? Então, assim, não tem limitação de horário, não tem limitação da quantidade. Ah, mas aí precisa de 50 horas de terapia ABA. 50 horas de terapia ABA devem ser garantidas pelo plano de saúde. Ação judicial. Escola que negligencia o acesso à educação. Ação judicial. Família que praticou uma discriminação. Ação judicial. Então, não é que a gente está fomentando e nem incentivando a que essas famílias busquem ações judiciais a todo momento. Até porque a gente percebe, né, a Arlene, ela traz, eu não tomei a medida porque cansa, né? Acaba sendo cansativo. Vou tentar abraçar de outra forma. E me colocar. Não na agressividade, mas no amor. Eu vou me colocar como... Adriana, né, Adriana? Imagino. Muito exausta. E eu cheguei a não cuidar mesmo de mim, a negligenciar a mim, né? Como pessoa, como mulher. Como mulher, como trabalhadora, como mãe. Porque se eu não tenho, por exemplo, uma pessoa na escola para acompanhar, quem é que vai acompanhar? A mãe. E eu ficava ansiosa no telefone, esperando na escola. Fora que a qualquer momento a escola vai ligar para você vir buscar, né? Eu vim buscar. É complicado. Olha... Minha gente, nós estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza que teremos novas oportunidades de debater assuntos como esses importantíssimos. E eu quero agradecer a doutora Bruna. Muito obrigada por tamanho oportunidade de conhecimento, não somente para a Arlene, com base na história de Arlene, que vai refletir na história de várias outras mulheres e famílias, né, atípicas. Muito obrigada, Arlene, por dividir um pouquinho dessa tua história, esse desabafo, de uma forma resumida, porque eu sei que é imenso, é um oceano, né? Mas eu quero agradecer de verdade esse nosso primeiro episódio do podcast A Gente Fala. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. E quem quiser acompanhar também no @podcast A Gente Fala, segue lá a gente na rede. Fala seu Instagram também, doutora, por gentileza. Bruna Sabac. Bruna Sabac. Arlene também. A gente vai colocar, viu, Arlene, seu Instagram. A Arlene olhou assim, tipo, não lembra aqui. Porque a gente tá aqui para compartilhar, né? Outras mães querem ouvir sua história também, saber como é que você fez. Agradecer a vocês duas, né? Muito obrigada. As minhas palavras, a de Josi aí. Estou muito feliz com esse projeto e eu tenho certeza que a gente vai alcançar várias pessoas que realmente precisam de informação. Verdade. Com certeza. E eu me coloco à disposição de todas as pessoas, né? Sim. Quem tiver dúvida, o meu Instagram é aberto, o meu Instagram hoje adotou, eu aderi a esse perfil profissional. Responde a todos. Respondo a todos, ajudo a todos. Então, eu estou, de fato, à disposição. Sim. Seja para a parte do direito educacional, o escritório também está à disposição, né? Hoje é o nosso... A gente costuma dizer que temos um escritório boutique, em que a gente consegue atender essas famílias com o cuidado que elas precisam, né? Cuidado, verdade. atenção e dando dignidade a essas famílias. Então, me coloco à disposição e agradeço também. A gente que agradece. Volte mais vezes, viu, doutora? Voltarei. Arlene, conte com a gente. E todos vocês podem contar aqui com a Josi, com a Adriana. Continua seguindo. Compartilha também o canal do nosso podcast A Gente Fala. Se inscreve, coloca o sininho para todo episódio, também. né? É lá no YouTube. Todo episódio que a gente lançar vai chegar aí a notificação para vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Próximo episódio, A Gente Fala.